Fala galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque e domingou por aqui, dia 15 de outubro, dia do professor, né? Uma saudação aí a todos os mestres do Brasil. Parabéns para essa função, né? Esse trabalho tão importante, tão necessário, tão fundamental para a sociedade e poucas vezes valorizado. Então, um abraço aí, um beijo para todos os professores no dia de hoje, né? Especialmente hoje. Galera, pois é, esse domingo, né, a torcida botafoguense acordou, acho que com ânimo renovado, né, imagino, pela convocação do Adrielson, que aconteceu ontem à noite, né, aquela notícia ali do Jornal Nacional, Adrielson sim convocado pelo Fernando Diniz, mas eu vou falar mais dessa notícia, momento João Kleber, né, no final desse vídeo, tá? Daqui a pouquinho eu falo. Vamos começar falando sobre os resultados de ontem do Botafogo, né? Na verdade, as gloriosas, né? Pelo Campeonato Carioca Feminino, o Botafogo foi à Gávea e trouxe um empate, um pontinho importante, 0-0, Botafogo e Flamengo lá na Gávea. Na verdade, esse foi o quarto jogo do campeonato, o Botafogo tinha 3 vitórias e agora tem também um empate. Na próxima rodada, as gloriosas vão enfrentar o Fluminense, tá? Lá no campo do São Cristóvão. Vocês sabem qual é o nome do estádio do São Cristóvão? Estádio Ronaldo Nazário de Lima, né? Ronaldo Fenômeno aí, homenagem ao jogador que foi revelado, né? Muita gente não sabe, muita gente acha que foi no Cruzeiro, né? Mas na verdade o Ronaldo surgiu aqui no Rio, na base do São Cristóvão, né? E na época até o empresário dele era o Jairzinho, isso mesmo, Jairzinho, furacão da Copa, era o empresário. Foi uma pena, né? O Jairzinho poderia ter levado o Ronaldo Fenômeno para o Botafogo. Mas enfim, um pouquinho de história aí para a gente relembrar. Galera, um resultado que foi um desastre total, né? Eu falei aqui ontem no vídeo da final da Copa Rio OPG Sub-20. O Botafogo foi atropelado pelo Fluminense no Newton Santos, né? O jogo que fazia parte ali, era a atração principal do dia de cria. E olha, eu confesso que eu fiquei muito chateado por esse resultado, mas enfim, coisas do futebol. O Botafogo acabou perdendo por 6-0, o primeiro tempo terminou em 3-0, no segundo tempo o Fluminense repetiu o placar e o Botafogo foi impiedosamente goleado. A situação ficou, obviamente, quase que impossível de reverter, já que ainda vai haver um jogo final, sábado que vem, em Xerém, tá? Que o Botafogo, pelo menos, cumpra ali a missão de fazer um jogo digno, né, no próximo sábado e quem sabe consiga vencer, mesmo que por um placar mínimo que seja, para recuperar um pouco a autoestima desse grupo, né? Foi a estreia também do técnico Eduardo Oliveira, que vocês lembram, estava lá no Atlético Mineiro. Talvez essa estreia aí, né, não deu tempo dele passar, né, seus conhecimentos, a sua ideia de jogo para os jogadores, explique esse verdadeiro apagão, né, do Sub-20 do Botafogo, que fazia, né, um bom campeonato, tinha recentemente eliminado Flamengo e América, né? Enfim, muito, muito chato esse resultado, e eu não acompanhei todo o jogo, vi uns pedaços. O que eu sei é que poderia ter sido até pior, né? Mas vamos lá, galera, vamos agora uma notícia sobre Matheus Nascimento. Matheus Nascimento, que vira e mexe, entra em pauta, surge algum clube aí interessado nele, dessa vez é o Valência da Espanha, tá? Segundo o site OK Fichajes, especializado no mercado internacional de transferências, o Matheus Nascimento entrou na mira, né, do Valência, e a negociação, né, o interesse, a proposta do Valência, na realidade, seria algo na casa dos 10 milhões de euros, algo em torno ali de 54 milhões de reais. O atleta de 19 anos, né, a gente lembra, há pouco tempo foi noticiado isso, também estava na mira do Nottingham Forest e do West Ham, da Inglaterra, né? Onde está Matheus Nascimento nesse momento? Nesse momento ele está lá no Chile, se preparando. Essa semana começa os Jogos Pan-Americanos, né? Começam os Jogos Pan-Americanos, e ele vai defender a seleção Sub-23, tá? Só para contextualizar, o Matheus Nascimento, nessa temporada de 2023, tem 18 jogos no total e 3 gols marcados. Vamos ver
Tá uma novela isso, né? A gente já sabe que o Matheus Nascimento vai sair do Botafogo, né? Ele que tem contrato até 2025, mas ele, né? Enfim, não tá tendo espaço no elenco, por uma série de razões, e agora só resta saber qual vai ser o destino do Matheus Nascimento na Europa, beleza? Galera, uma outra notícia também aí, fora das quatro linhas, na realidade, que o Jornal Extra trouxe, tá? Do Grupo Globo, né? Foi uma entrevista com o subprefeito da Zona Norte do Rio de Janeiro, tá? Que é o Diego Vaz, tá? O Diego Vaz, nessa entrevista, revelou que os jogos no Newton Santos e os shows no Newton Santos estão revitalizando a região, tá? A Zona Norte, que durante muito tempo, né? A gente pode falar que até hoje, ela ficou muito à sombra da Zona Sul, até da Zona Oeste mesmo, né? Em termos de grandes eventos, de eventos culturais, né? E o Newton Santos está trazendo, né, de volta, né, enfim, parte econômica, né? Em resumo, está bombando a Zona Norte graças ao Newton Santos, tá? E o Diego Vaz comentou justamente isso nessa entrevista, né? E fez também, deu uma informação importante, que os shows no Newton Santos rendem, tá, em impostos para a Prefeitura do Rio de Janeiro R$1,5 milhão de reais. Então tá tendo muito show agora e certamente, né, os cofres da Prefeitura agradecem. Isso vem de encontro um pouco à notícia que eu dei ontem, né, do Eduardo Paes, que, né, tá ali ainda no processo, né, de uma doação de terreno para o Botafogo. Então que ele veja também que o Botafogo, né, certamente está vendo, está fazendo um bem incrível, especialmente de grana, né, para a Prefeitura e para essa região tão carente, né, que é a Zona Norte. Na Zona Norte, que enfim, é incrível, né? A Zona Norte do Rio de Janeiro eu poderia dizer que é o coração do Rio de Janeiro, mas estava muito abandonado, e o Newton Santos aí está revitalizando, né? O Diego Vaz ainda completou, tá? Aspas para ele. O Newton Santos é o único equipamento que ele quer dizer, local, né? Estrutura, na cidade do Rio, que comporta 70 mil pessoas para grandes shows. Fiquei impressionado com esse número, mas eu acho que certamente está contando também com o público que fica no gramado, né? No tapetinho, né? E eu não sei por que o Maracanã não está sendo considerado. Bom, certamente é por isso também, porque o Maracanã não, hoje, se tiver que ter um show no Maracanã, teria que estragar o gramado, que já está em péssimas condições. Então talvez seja por isso. A parceria da SAF do Botafogo e da subprefeitura do Rio, tá, tem gerado confiança a cada show que acontece, tá? Por que essa confiança? Porque cada vez que o show acontece e tem toda a questão de segurança, né, de acesso, né, do público, vai dando certo, e aí vai, né, claro, incrementando, né? A gente vai tendo a certeza de que vai tudo transcorrer perfeitamente, né? E ele considera também que o Engenho de Dentro, né, o bairro onde está o Newton Santos, se transformou num hub, tá, de desenvolvimento. Muito bacana essas falas aí do Diego Vaz, subprefeito da Zona Norte do Rio de Janeiro, né, salientando, né, o poder aí de crescimento econômico e cultural da região, graças ao fogão. Vamos lá, pessoal. Vamos à notícia, né, aí que sacudiu esse sábado, né? Como eu ia dizendo, o Nino ontem treinando com a seleção, o Nino do Fluminense, né? Sentiu uma entorse no joelho esquerdo. O Brasil treinou ontem no estádio do Peñarol, tá? E aí, o que aconteceu? O Nino não foi cortado da seleção, tá? Ele segue com a seleção, mas entregue ao departamento médico da CBF, naturalmente, né? E aí, quando surgiu essa notícia, eu já fiquei ali ligado. Olha, será? O Brasil, que conta hoje, além do Nino, né, que agora está fora de combate, conta com os seguintes zagueiros: o Marquinhos, do PSG, e o Gabriel Magalhães, do Arsenal, dupla titular, né, do time do Diniz, e o Bremer também, da Juventus, da Itália, tá? Então, aconteceu o que a gente esperava, que até o próprio Diniz já tinha dado ali pistas na última entrevista coletiva. Aconteceu a convocação do Adrielson
Parabéns, Adrielson, nosso zagueirão, muito merecida a convocação. E assim, antes que alguém fale, eu sei que tem gente que fica, não, mas vai ser ruim para o Botafogo, vai chegar desgastado, de repente nem vai chegar a tempo do nosso jogo contra o América Mineiro. Calma, alto lá, né? É o que eu falei aqui ontem. O Botafogo e a seleção brasileira têm uma história de amor, né? Seleção brasileira não é a seleção brasileira sem os jogadores do Botafogo. Então é muito legal a gente ver que com essa convocação do Adrielson, o Botafogo passa a ser o clube brasileiro com mais convocados nesta etapa das eliminatórias, né? Então, muito legal isso, né? E ali, ficando lado a lado com o Real Madrid, com o Arsenal, enfim, né? Com grandes equipes mundiais, né? E para o Adrielson é uma conquista fantástica, né? Ah, mas ele provavelmente não vai jogar. Provavelmente não vai jogar, mas só de estar ali no ambiente da seleção, num jogo oficial de eliminatória, né? Eu sempre digo aqui, eliminatória já é a Copa do Mundo, né? Pela FIFA já é jogo de Copa do Mundo. Então, é muito legal, é o mesmo fenômeno que está acontecendo com o Lucas Perry. O Lucas Perry já está veterano, né? Já é a segunda convocação dele, né? Agora indo para o quarto jogo, né, do Brasil nas eliminatórias. Então é a mesma coisa, valoriza o jogador, né, e também dá um baita empurrão, né, assim, psicológico para o jogador, né? E foi muito legal ver nas redes sociais que todo mundo ali, Lúcio Flávio postou comemorando a convocação, até o Mazuco postou também, jogadores todos, companheiros, Tiquinho, enfim, todos postaram ali nos seus stories do Instagram comemorando, né, e parabenizando o Adrielson por essa convocação. É claro que não é legal, né, assim, poxa, a lesão de um jogador, mas é a mesma coisa que aconteceu com o Lucas Perry, né? O Bento do Atlético Paranaense tinha sido o goleiro convocado para ser o terceiro goleiro, né, na primeira rodada, acabou se contundindo e surgiu a chance para o Lucas Perry. A vida é assim, né? Obviamente que não é a situação ideal, mas faz parte, né? No futebol acontece muito isso e em seleção brasileira acontece demais. Eu citei esses dias, né, o caso do nosso grande Josimar na Copa de 86. Naquela ocasião, né, não foi exatamente por lesão, mas foi também por um jogador que desistiu, né, da seleção brasileira. Então as oportunidades são essas e são para serem agarradas, né? Falando em agarrar, o Lucas Perry, com certeza, o que o Diniz está observando? Que o Lucas Perry, nos treinos, é um baita goleiro, né? Se ele já não observou isso pelo campeonato, nos treinos ele vê que é um cara, né, bom para o grupo, e aí passa numa próxima convocação, digamos que o Bento já esteja apto a ser convocado, o Diniz vai pensar duas vezes, pô, mas o Lucas Perry tem dado super conta do recado, é um cara de grupo, é um cara que treina bem, né? E aí acaba que o Perry vai ter uma vantagem sobre o Bento, né? Um exemplo. E agora a mesma coisa com o Adrielson. Vai ser muito rápido? Vai ser muito rápido. O Adrielson já deve seguir hoje, né? Certamente para o Uruguai, né? Para conhecer os seus novos companheiros de seleção. E aí tem basicamente segunda e terça-feira com o grupo, né? Ainda treina, né? Faz aquele treino antes do jogo com o Uruguai. O jogo com o Uruguai é na terça-feira, 21 horas, tá? Horário do Brasil, lá no Centenário, né? Famoso estádio Centenário. E aí, todo mundo perguntando, mas Carlos, vai dar tempo? Não vai dar tempo? Até o Medeiros trouxe a informação de que o Botafogo já está montando, né, esse esquema especial para trazer Adrielson e Perry. Já existia um esquema para o Perry, né? Então é simplesmente, né, comprar passagem para o Adrielson também, né? Então, acabou o jogo no Uruguai, certamente eles embarcarão para o Brasil, não sei se para Rio de Janeiro ou São Paulo, né? Que são os voos mais comuns dessa rota, né? Montevidéu, e aí chegando no Rio ou São Paulo, um voo curtinho para Belo Horizonte, para se integrarem com o grupo do Botafogo, né? Para a partida de quarta-feira à noite. Então, é praticamente um pouco menos de 24 horas que eles vão ter para fazer esses dois trajetos, né? Já que não tem voo de Montevidéu para Belo Horizonte, até onde eu sei, né? E aí dá tempo dos dois atuarem sem problemas, né? Quais são as possibilidades do Adrielson jogar, né? E aí que representaria um cansaço, né, a mais? São poucas, né? Naturalmente ele vai ser reserva nessa partida.
a menos que o Marquinhos e o Gabriel Magalhães tenham algum problema durante o jogo, o que é improvável, né? Mas, de qualquer maneira, muito legal essa convocação do Adrielson, muito merecida. Eu vou dar alguns números aqui rápidos, tá, de estatística. O Adrielson ele lidera em praticamente todos os números estatísticos esse ano, tá? Como zagueiro. Fazer um recorte aqui de 38 jogos que não tem o estadual, não conta o estadual, tá? Carioca, tá? Esse recorte pega Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana, tá? Então foram 38 partidas. O Adrielson, ele fica em segundo lugar apenas no quesito passes certos, tá? Segundo lugar, tá? Ele tem 36 passes certos de média, tá? Ele tem 4 gols nesses 38 jogos, lidera, né? Lidera nesse quesito gols, é um número alto, né, para um zagueiro. Interceptações, ele tem em média 1,7 interceptação por jogo. Rebatidas, ele tem 6 rebatidas em média. Duelos aéreos, 4,2 duelos aéreos em média por jogo. E ações defensivas, 8,7 por jogo. Esses quesitos todos que eu falei, gols, interceptações, rebatidas, duelos aéreos e ações defensivas, Adrielson lidera essas estatísticas no Brasil, ou seja, o que a gente já vem falando há muito tempo, que a gente já sabia, né? Adrielson, melhor zagueiro em atividade no Brasil em 2023, por isso muito merecida essa convocação, tá? O GE trouxe uma informação interessante, que fazia 10 anos, uma década, que o Botafogo não tinha 2 jogadores convocados, né? Simultaneamente, né? Em 2013, o Brasil foi a Santa Cruz de la Serra e não era jogo oficial, tá? Era um amistoso. Tinha tido aquele problema com um torcedor, jovem torcedor, Kevin Espada, de 14 anos. Quem puxar pela memória aí vai lembrar. Um jogo do Corinthians, e que a torcida do Corinthians jogou um sinalizador na torcida da Bolívia e acabou acertando o jovem torcedor, que veio a óbito. Um episódio muito triste, e aí o Brasil acabou fazendo esse amistoso lá na Bolívia para, né, de certa forma, amistoso de paz, né, e também para arrecadar para a família do jovem torcedor falecido, né. Então, nesse amistoso, o Filipão, técnico da época, né, a gente estava aí há um ano da Copa de 2014, convocou o Jefferson, que acabou indo, né, para a Copa de 2014, era presença constante na seleção, e convocou também o jovem zagueiro Dória, tá? Então, uma coincidência aí, um goleiro e um zagueiro do Fogão também, há 10 anos atrás, convocados. Então é isso, galera, eu acho que para o Botafogo é muito bom isso, voltar a ter jogadores sendo convocados, né? Agora no plural, né? Não só o Lucas Perry, como o Adrielson. Não tenho dúvidas que na próxima convocação o Tiquinho tem tudo para estar presente, tá? Na próxima convocação, até porque saiu uma estatística também no GE de que o Brasil vive um jejum de gols de centroavante desde as oitavas de final da Copa do Mundo do Catar, tá? Então um jejum muito grande, né, para uma posição tão importante. A gente vai relembrar aí, para não precisar ir para muito longe, mas vai relembrar Careca, Romário, Ronaldo, né, que eu citei aqui no início do vídeo, né, camisas 9 aí do Brasil, e agora a gente não está encontrando, né, no Richarlison e no Gabriel Jesus esse camisa 9 matador, que a gente sabe que assim vai sobrar uma bola ali no jogo para ele e ele vai botar nas redes, né? Então o Tiquinho, eu acredito, tem tudo para estar na próxima convocação. Então o Botafogo volta a ser muito falado, não só no Brasileirão, mas também como um clube, né, que sempre foi, né, o maior celeiro de craques da nossa seleção brasileira, né? A próxima data FIFA, só para vocês terem em mente, vão ser jogos interessantes. O Brasil vai à Colômbia e joga no dia 16 de novembro, daqui a um mês praticamente, e depois volta para jogar no Brasil contra ninguém mais, ninguém menos do que a atual campeã mundial, né, tricampeã mundial, a Argentina, no dia 21 de novembro, e aí passa a régua do ano de 2023 pelas eliminatórias, né, terão acontecido, então 6 jogos já das eliminatórias. Beleza, pessoal? Galera, grande domingo a todos, de muita paz, tranquilidade, né, vibrando ainda aí com essa convocação do Adrielson,
e que ele e o PR, eu tenho certeza que isso vai acontecer, voltem ainda mais motivados, né, para o jogo de quarta-feira, que para a gente é a primeira de 12 finais. Dá aquele like, dá aquela curtida, faz o comentário, se você não é inscrito, se inscreva, né, não custa nada para dar aquela força para o canal Botafogo Digital. Seremos